Eu escolhi ser professora de português, na verdade, porque desde criança eu tinha muita facilidade para explicar a matéria para os outros. A ponto de, eu me lembro de um 6º ano, né, a antiga 5ª série, de uma professora falar assim: Bárbara, vem aqui na frente, eles não conseguem entender essa matéria de português comigo, você entendeu tudo, entendeu? Eu falei: entendi. Inclusive eu tinha feito todas as atividades. Ela: então vem aqui. Aí eu fui para frente da turma, devia ter uns 10 anos, eu era adiantada um ano, e comecei a explicar. E aí enchi o quadro de atividade, e aí às vezes quando a professora faltava, quem dava aula era eu, e eu percebia não só a questão de eu passar bem a matéria, eles compreendiam comigo, mas de assim, ainda que pequenininha, né, aquele domínio da turma, de realmente prender a atenção. Quando eu ia contar algum fato a eles, e eu colocava emoção, até mesmo uma história, alguma coisa, e às vezes eu via que, de repente, a maioria, talvez não todos, mas eles já estavam assim, ó, com uma cara de uma certa assim, cara, enfeitiçou. Então eu falei assim, eu nasci para isso. No ensino médio eu tive uma confirmação. Eu fiz um projeto com a minha turma, que foi um projeto da Nestlé. Na época nós tínhamos que ler vários livros e montar um cenário literário. E o nosso trabalho do ensino médio, ele ganhou prêmio, a gente viajou, foi para Minas. E aí eu, até de outras matérias também, às vezes, eu dava aula quando eu tinha facilidade no ensino médio. Então, as pessoas aprendiam comigo. Eu tinha vontade de ir lá para frente falar, nunca tive vergonha. Ah, quem pode explicar isso daqui? Ah, eu posso. Quem vai dar a primeira aula na faculdade? Eu posso. Então, assim, eu nunca tive vergonha de falar lá na frente, as pessoas compreendiam o conteúdo que eu queria passar. Então, eu falei assim, eu vou dar aulas, eu vou ministrar aulas, eu nasci para isso. E também o português, pelo fato de eu amar gramática. Eu amo gramática, eu tenho muita facilidade. Eu hoje, para eu dar aula, eu não uso mais livro. Eu até brinco que assim, a minha gramática hoje é toda na minha cabeça. A gente até brinca assim, os colegas professores quando vão, a gente caminha junto para a sala, não vai levar material nenhum, eu levo meu estojo. Porque a minha gramática hoje, graças a Deus, ela está na cabeça. Estudo muito, leio muito e sempre gostei de ler. Adentrar o universo da literatura, o mundo imaginário. Acho que a literatura tem uma missão muito importante, tirar a gente daquela rotina chata de dia a dia e nos transportar para um outro universo e você poder ser ali várias pessoas ao mesmo tempo, você poder conhecer locais que você nunca foi, mas pela descrição de um bom autor. Então eu, assim, pela facilidade da gramática, pela maneira como eu passo o conteúdo pelas pessoas e pelo dom, eu acho, de falar. Minha mãe tinha 47 anos quando eu nasci. Então, e foi uma doideira, porque ela teve o meu irmão antes de mim, com 41. E aí o médico falou assim, olha, a senhora não tem mais filhos, está na menopausa já, a senhora relaxa, né? E com 47 anos, né, eu vim. Minha mãe com 47, meu pai 50 anos. Então eu tenho irmãs hoje, né, eu tô com 39, eu tenho irmãs com 60, minha irmã tem 60 e poucos. Os meus irmãos pareciam meus pais, minha mãe, meu pai, meus avós. Então meu nascimento foi assim uma surpresa e ao mesmo tempo uma missão, porque hoje eu cuido da minha mãe, cuido dos meus irmãos, eu cuido muito da minha família. Então eu falo que Deus sabe de todas as coisas e sabe mesmo. Vim tarde, mas assim, com uma missão, né? De cuidar de todo mundo, de ajudar todo mundo. E essa trajetória realmente ela é marcante. Imagina uma pessoa já com uma senhora, 50 anos, ser mãe, e hoje, graças a Deus, minha mãe é viva. Minha mãe está com quase 90 anos, lúcida. Eu chego lá, minha mãe está pintando a casa dela toda. A minha mãe é muito ativa, ela é muito lúcida, ela é muito pra frente. E eu acho que eu puxei esse jeitinho dela. Ter irmãos mais velhos, você aprende a lidar desde muito nova com os problemas de frente, que, na minha opinião, é o que falta hoje, eu acho, para esses jovens, assim, compreenderem que existem problemas sim, que a vida tem problemas sim, que a vida tem choro sim. Eu me lembro de quando às vezes minha mãe sentava, meu pai com meu irmão, meus irmãos, todo mundo, era uma reunião de família, que eu sabia que a coisa era séria, eu já pensava assim, muito pequena, ai meu Deus, o que aconteceu, né, desta vez? E aí, às vezes meu pai falava, não, deixa ela fora, minha mãe falava, não, traz ela aqui, senta ela aqui.
Ela precisa saber que a inflação no mundo está assim, que a gente está passando por esse problema, a Bárbara tem que aprender a contar dinheiro, ela tem que entender que é assim, que uma coisa que ela quer eu não posso dar, ela tem que entender. E eu ali naquele meio, eu ganhei uma maturidade muito rápido. E isso foi bom para mim, porque desde cedo eu comecei a estudar e trabalhar, eu comecei a entender que a minha vida não era fácil. E essa criação, né, ali de mostrar a verdade, de mostrar os problemas, me fez ser hoje quem eu sou. A entender que se uma coisa não dá certo, eu vou tentar de novo, não deu certo, faz outra vez. E porque eu não tinha quem... Ah, você não pode... Ah, mãe, você não pode pagar... Eu não tive aquele fato de alguém para me ajudar. Ah, se faltasse isso... minha mãe e meu pai ajudavam sim com apoio moral, com amor que... Nossa, meu pai e minha mãe viveram um casamento de 60 anos juntos. A morte separou, né, quando meu pai faleceu. Mas foi um casamento, então eu vi exemplos assim de pai, de mãe, de tudo. Então essa criação de não me tirar de problema, de eu entender a vida de frente, me fez ser quem eu sou hoje. Professora de português, empreendedora, corretora de redação, né? Eu dou aula de português, inglês, literatura e tudo isso. A Bárbara, em casa, eu sou bem desorganizada, bem desorganizada. Às vezes minha mãe até brincava, e quando você casar, você vai ver, deixa uma coisa em cada lugar. Eu sou um pouco desorganizada, não sou aquela pessoa certinha, não. Já no meu trabalho, se um aluno me entrega uma redação no corredor, eu sei em qual pasta que eu coloco, onde que vai estar, que dia que eu tenho que entregar para ele, tudo. E tem uma coisa muito legal, a Bárbara profissional, assim, eu gravo o nome de todos os meus alunos. Por incrível que pareça, eu pergunto, qual é o seu nome? A pessoa falou uma vez, eu sei o nome, eu gravo, eu tenho essa questão profissional que é bem interessante. Em casa, no que se refere à arrumação, a uma pessoa assim muito de gostar de cozinhar, eu não tenho muito essa paixão, não tenho, confesso. Lá em casa eu até brinco com meu marido que pega um pouco dessa parte. A gente não tem isso não, né? A gente assim se ajuda, soma, ninguém... Então não tem isso, porque eu na minha casa sou assim, eu trabalho tanto que chega um momento que eu quero na minha casa relaxar. Então se tem alguma coisa fora do lugar ali, eu não fico piscando. Ai, deixa eu colocar, eu não tenho toque não, não sou uma mulher que tem toque. Eu fiz uma viagem para a Europa muito boa, fiquei um mês, eu acho. A gente conheceu assim Londres, Paris, Amsterdã, mas Amsterdã me marcou muito, 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 porque eu sempre li sobre a história da Anne Frank, sempre li sobre a história dela. E quando eu fui no museu da Anne Frank, eu fiquei 3 horas na fila. E eu lembro que na fila mesmo eu comecei a ler tudo sobre o que eu ia observar dentro do museu. E esse museu hoje em Amsterdã é onde fora o esconderijo. Então na parede lá é até emocionante porque tem os desenhozinhos que ela fazia. Então você fala, nossa, e ela colocava ali assim, nossa, um dia eu vou casar, vou ter meus sonhos, e ela morre tão nova e viveu tudo aquilo. Então assim, é legal você poder conhecer o museu que viveu tudo isso, sabe? Assim, que a história não tem nada de legal. A história dela é bem triste, é bem pesada, mas poder estar ali. Eu sonhei com isso. E tem um ponto muito interessante que ela olhava a vida de uma janelinha assim, e quando você entra nesse museu, você consegue observar, porque no livro a gente imagina que é um janelão, uma coisa que consegue observar a rua maior. Você fala, caraca, a família toda ficou trancada nisso aqui. Mais uma vez eu falo dessa missão da literatura, porque muito antes de eu conhecer esse espaço, esse museu, eu já o imaginava na minha cabeça, tinha traçado um lugar, não tão pequeno quanto de fato é, e a chance de ter viajado para lá, de ter tido essa experiência foi, além de uma coisa assim, emocionante, foi também um grande aprendizado para o meu lado intelectual, para o lado de
ter essa experiência mesmo. Sem contar o local, né? Que Amsterdã é maravilhoso. O Gabriel e o Pedro são a minha vida. Eles são a minha vida. São meus filhos. Assim, eu falo que eu ensinei muito ali. Fui mãe, fui tia, fui professora dos dois. E, nossa, eles são a minha vida. São assim... são também minha tristeza, porque quando viajam comigo me deixam maluca, porque são desorganizados, eles são meninos. E, nossa, eu ainda falo assim, gente, como que minha mãe, que fica, né, o tempo todo, aguenta, porque são muito bagunceiros, mas são amorosos, são carinhosos. E o Gabriel se forma, né, agora em engenharia mecânica, vai ser um engenheiro maravilhoso, porque estudiosíssimo, nossa, é assim, super dedicado. E o Pedro sempre caminha comigo e eu me surpreendo muito com o Pedro, porque quando a minha irmã faleceu, o Pedro tinha 5 aninhos, hoje ele está com 17. E quando ele caminha comigo, ele começa com os papos dele super cabeça. Tem hora que eu olho para ele e falo, meu Deus, esse menino cresceu. Fisicamente, hoje ele é muito maior que eu, né? Que também não é tão difícil, mas todo mundo que tem uma vida difícil, uma trajetória de vida difícil, a pessoa muitas vezes assim desiste e vê tudo como fracasso. E os dois não, lógico, né, que teve um peso muito forte, mas né, a morte da mãe deles, mas eles assim resolveram enfrentar. Então a gente vê assim que foi uma criação certa, porque eles quiseram não se vitimizar e quiseram estudar e quiseram ajudar as pessoas. Como eu falei, o Gabriel vai se tornar um excelente engenheiro, porque estuda muito para isso. E o Pedro quer ser psicólogo, porque descobriu que tem o dom de ouvir, e eu vejo ele muito nessa área, da área humana. Então é como se Deus fizesse tudo certo mesmo, como ele faz, porque eu acho que esse lado psicólogo dele, até em função de tudo que ele passou, e se ele venceu, por que outros que vão se tratar com ele não vão vencer? Então, assim, eu falo, né, que eles são meus filhos, são 2 filhos maravilhosos. Nossa, o João é meu marido, o João é assim, é a pessoa que me ensinou tudo da parte tecnológica que eu sei. Eu falo para ele que se não fosse ele nessa pandemia, eu não sei o que eu faria, porque ele é o meu maior parceiro, minha melhor companhia, é a pessoa com quem eu divido, né, os meus problemas, é a pessoa que me aguenta em dias difíceis, é a pessoa que me aguenta em dias tranquilos, é a pessoa com que eu me aconselho, a gente se aconselha, é a pessoa com quem eu somo a minha vida, né, a gente não divide nada, a gente soma, trabalha comigo, então tem que ter uma afinidade muito, muito boa. É meu maior parceiro na vida pessoal e na vida profissional. É a pessoa com quem eu posso contar, sempre. Infelizmente, a profissão de professor no Brasil não é tão valorizada. A gente sabe disso. A vida de professor é difícil. Muitos dos meus amigos hoje ainda dão aula de manhã, à tarde, à noite. E hoje, graças a Deus, essa minha realidade modificou um pouco em função de muito trabalho. Hoje eu posso escolher algumas coisas. Por isso que eu falo, quer escolher, estude e trabalhe. O lema é trabalhar e estudar. E hoje eu observo vários amigos que talvez não tenham ainda a mesma sorte ou a mesma visão empreendedora, trabalham manhã, tarde, noite, sábado, de manhã à tarde, e muitas vezes para tentar fazer um salário que seja o sustento digno da família. Muitas vezes quando ele larga uma escola, faz uma diferença total no orçamento. E você fala, caraca, poxa, a pessoa ralou tanto, sabe, para chegar naquele valor mensal de salário. Então, para que você consiga ganhar um bom salário, um salário digno da profissão, porque dá bastante trabalho em casa também, é uma dupla jornada,
o professor tem que ralar bastante, tem que ter vontade de ser professor. Eu acho que o que motiva o professor é realmente a vontade. Ele gosta de fazer o bem, ele gosta de ensinar. Eu, durante muito tempo, até eu montar o meu curso, hoje, graças a Deus, eu tenho 2 cursos bem-sucedidos de redação. E eu falo bem-sucedido porque todo ano eu tenho mais de 100 alunos. E eu vejo que é muito difícil alguém assim, que eu observo, não vou nem falar concorrência, porque eu vejo como amigos, mas ter essa quantidade de alunos. Eu acho que as pessoas não vêm atrás de você à toa. Elas reconhecem um trabalho que de fato aparece. E eu vejo assim, sucesso como luta. Durante muito tempo, para o curso dar certo, para eu conseguir entregar tudo na data, que para mim isso é primordial, eu acordava sempre 5 horas da manhã, corrigia as redações para dar tempo de chegar na escola, aquilo tá tudo certinho, tudo corrigido, bem feito para eles, essa devolutiva semanal. E quantos janeiros, quando a maioria das pessoas viajam, eu viajava também, mas eu estava lá na montagem de apostilas, cuidando de um trabalho para que ele aparecesse. Então, sucesso para mim é luta. Não existe a alegria, vitórias profissionais se você não busca isso. Você precisa buscar. E buscar passa por uma rotina de estudo, por uma rotina do acordar, atividade física, dormir cedo, né? Quantas vezes assim, mas vamos ficar nessa festa até tarde? Não dá, amanhã eu acordo às 5 para corrigir redação. Então, esse comprometimento tem a ver. Professor não ensina só matéria, só coisa técnica. Professor muitas vezes é pai, é mãe, e eu já levei aluno em casa de voltar para casa e falar assim, meu Deus, eu achava que eu tinha vivido muito com a história daquele aluno, a história de tristeza, pobreza, e eu falava, nossa, eu não vivi nada. Eu acho que ele é que viveu as maiores experiências. Mas o professor vai muito além de ensinar ali o lado técnico. Eu encontro uma resistência muito com as minhas matérias. Português, porque tem muita regra. Então, você já chega na sala, pessoal, vamos lá, hoje a gente vai aprender orações subordinadas. Não gosto disso. Não, mas você vai aprender diferente. Você vai ver que vai dar certo. Se eu te ensinar de um jeito aqui com um macete, você vai. Vamos lá, abre seu caderno aí, vai dar tudo certo. É muito a maneira como você passa. Tanto é que hoje eu tenho alunas que trabalham comigo que foram minhas alunas. Então você observa que a tua postura ali na frente, ela vai além do conteúdo técnico, porque elas te veem ali como uma inspiração, como uma pessoa que saca muito da sua área, como uma pessoa que os alunos respeitam. Então, eu tento passar essa questão para eles, deles compreenderem que você está ali na frente, que você pode dar um conselho, que você pode puxar a orelha quando precisa. Quantas vezes minha aluna, professora, eu comecei a trabalhar num lugar e pediram para eu preencher esse contrato aqui. Vou preencher isso não. Não vou preencher, não sei o que é isso. Eu falava, não, rapaz, você tem que preencher. Isso aqui é uma ficha importante. Se acontece um acidente com você ali dentro, olha só, isso aqui tá... então assim eu preencho. Porque muitas vezes o aluno, ele não tem... tem às vezes uma família que ampara e tudo, mas a família às vezes não tem tanto conhecimento. Então, muitas vezes ele vem para você. É você que é a referência dele ali. Alunas, às vezes, professora, você acha legal tomar esse remédio aqui? Eu falo, não, pelo amor de Deus. Fala com a sua mãe, ou vai a um postinho, pergunta direito. Então, você ensina ali muito além do que você estudou na faculdade. Você vai muito além, a sua missão é muito maior. O professor precisa se reinventar. O que eu tento fazer? Eu não disputo com o celular, mas eu tento fazer cada semana uma coisa. Tem semana que minha aula é em círculo, e aí eu levo um saquinho cheio de temas, e aí o tema passa para quem quiser falar. E aí a gente entra numa discussão de temas para na outra semana fazer a redação. Aí na outra semana eu coloco para escrever. Não, essa semana é semana do quadro. Eles sabem que eles vão para copiar muito, muito mesmo. Na outra semana não, essa semana a gente é a semana da gramática, então eu levo folha, eles têm que fazer todos os exercícios da folha. É você tirar da rotina, porque o jovem de hoje ele não gosta. E aí, por um lado também, eu avalio muito a nossa prática, a gente como adulto também. Muitas vezes a gente chega na academia, na nossa rotina, se o professor lá fizer, de fato, a mesma coisa,
na aula, se toda semana ele, gente, ó, hoje é step, hein? A gente vai subir aqui, vai descer, hoje é step, hein? Hoje você fala, poxa, não tem uma coisa nova? Se a gente se cobra isso, imagina na situação deles. Então, eu tento o tempo todo me transportar. O que eu achava que era legal quando o professor fazia? E muitas vezes também a aula vai acabar às 5h30. 5h10 às vezes eu paro. Um dia que eu já coloquei para copiar muito no quadro, que eu vi que eles já renderam, vamos conversar. Todo mundo guarda o material, presta atenção aqui em mim. Não, agora a gente vai conversar, um bate-papo aqui. Tento, né, aproximar essa linguagem ali deles de uma forma mais informal. Vamos conversar. Olha só, qual a importância do estudo para vocês? Qual a importância do português? O que você acha? Aí um outro fala lá, o outro fala, porque eles gostam de participar. Os professores tinham que se atentar mais a isso, eles gostam. Muitas vezes quando a gente está ali na frente, para que você não perca aquele domínio que você tem de turma, se alguém perguntar, você já dá uma vetada para não perder aquele silêncio que tá. Mas faz parte também, tem hora, no meio de um debate, de uma aula legal, um fala, outro fala, e vai dar uma certa euforia, que você como professor ali tem que acalmar, tem o ponto máximo, o ponto mínimo. Então eu bato esse papo com eles. Eu falo, olha só, vocês acham que eu amava matemática? Que eu amava física? Mas é necessário, a gente precisa desenvolver todas as áreas do conhecimento. Você não sabe o que você vai fazer amanhã, se você vai empreender, vai montar um negócio para você. Você não sabe se amanhã ou depois você vai enveredar para a área da engenharia, qual engenharia. Então você precisa conhecer tudo. Ah, mas hoje eu estou desanimado, essa aula é meio chata. Mas a gente precisa de vencer. É assim, se tudo que eu acho chato eu desistir, vocês não vão aprender da maneira correta. Então, semana que vem eu quero mais disposição aqui, as caras melhores, vamos estudar, vamos entender que isso aqui faz parte, que vai dar tudo certo. Eu até brinco, já que vocês vamos sofrer todo mundo junto. Eu me coloco no mesmo vamos junto. Às vezes dou aula sexta-feira até à noite, falo, vocês estão doidos para sair, né? Mas vamos embora, a gente está ganhando conhecimento intelectual, vamos junto, tá? Vai dar tudo certo, a gente está aqui, vamos lá, gente. Então, assim, eu tento bater papo e mostrar para eles que é importante, que eles estão ali porque a presença deles é importante, a matéria é importante e vai ser muito mais importante também, vou usar a mesma palavra, no futuro. Então, eles precisam compreender aquilo. Então, o segredo mesmo para essa molecada nova é você se reinventar, cada semana fazer uma coisa, sair da rotina, e isso dá certo. O que eu observei? Que a maioria dos professores falavam com os alunos uma linguagem muito formal. E o aluno prestava atenção naquilo, compreendia que o professor sacava muito, mas na hora dele fazer, não vinham as ideias, os argumentos não apareciam. Então, o que eu criei? Um método que funciona. Por quê? Eu falo a linguagem do aluno. Igual na redação. Muitas vezes, a maioria dos professores estão certos, porque essa é a maneira exata de ensinar, falavam assim, você precisa aprender a montar uma tese na redação. Se você não tiver uma tese, você não desenrola nada. E aí eu comecei a falar para eles que a tese nada mais é do que o tema da redação com uma finalidade, com um porquê, um objetivo, que eles podem pegar aquilo e transformar de um jeito mais fácil. Então eu comecei a aproximar a linguagem formal, assim, transformar um pouquinho, não deixando de ser formal, porque eu preciso disso no português, mas de certa forma que eu falava assim, olha, isso você pode fazer assim. Muitas vezes eu falo até, brinco com eles, dá um dedo de parágrafo, um dedinho, porque aí fica a distância exata para o corretor ver que a distância do parágrafo está ali. Então você aproxima a linguagem deles. E aí é um método que funciona, porque eles começam a te entender melhor. E quando eles te entendem melhor, isso aparece na maneira como eles escrevem. E aí, uma coisa que funciona muito também na redação é você mandar um bilhete personalizado, porque ninguém é igual a ninguém. A dúvida de uma aluna é diferente da dúvida do aluno e assim é. Então eu sempre mando bilhetes personalizados. Um exemplo, Pedro, você precisa caprichar na letra, ficou muito interessante a introdução, mas a conclusão a gente precisa melhorar. E aí, com o bilhete semanal, que é um método que funciona muito, toda semana ele observa, isso não tá legal, vou melhorar, isso não tá legal, vou melhorar. Chega no final do ano, já quase não tem nada para melhorar, porque ele realmente ficou muito bom. Então,
isso funciona. Quando você fala a linguagem do aluno, muito treino também, muito treino, aí o método começa a aparecer em nota. Você tem aí mais de 100 alunos todo ano, muito mais, 200, 300, com notas quase 1000. Então você fala, e essa linguagem de confiança para o seu aluno, ela funciona, porque você acredita nele, acredita às vezes mais do que ele próprio. E eu acredito muito no trabalho que eu faço e muito nessa questão de passar confiança para ele. O aluno, quando ele ganha confiança, ele ganha o mundo. Eu acho que o meu maior legado é esse. Quando eu entro numa sala e um aluno fala assim, professora, vem sempre porque você passa uma coisa tão boa que eu fico aqui só por causa da sua aula. Aí eu falo, olha, o meu legado tá aí. Em passar que a noite dele vai ser diferente, que a redação dele vai ser diferente. Quando você consegue passar para o aluno que ele pode sim, independente das dificuldades, ele consegue. Se ele quiser, ele consegue. Eu tenho muita confiança no trabalho que eu faço, então os alunos sentem isso. A maneira como eu falo, muitas vezes eles falam assim, nossa, você fala isso com tanta certeza, porque a minha experiência traz isso. Eu corrijo redação há 20 anos. Então não são 20 dias. Essa experiência é uma experiência legal para que as pessoas conheçam, para que as pessoas confiem. E essa ideia de passar para o mundo, para mais lugares, aquilo que eu sei, aquilo que eu posso ofertar, é até devido mesmo à procura. Porque o curso é tão bom, no Instagram começou a tomar uma dimensão tão grande, de alunos que tiraram quase 1000, das pessoas perguntarem, nossa, você fez essa redação aí, mas com quem você aprendeu esse método? Ah, eu aprendi com a Bárbara, de Volta Redonda, de Barra Mansa. Ah, mas esse curso não tem em São Paulo, não? Ah, eu queria no Rio, você não tem, não? Ah, não tem em tal lugar? Falei assim, então chegou a hora. Se as pessoas querem esse conteúdo, se as pessoas querem um pouco do meu apoio, né, do meu lado carinhoso para ensinar, eu sou assim, isso é meu, o que eu posso oferecer. Se querem ganhar o lado intelectual, o conteúdo de qualidade, o mais importante, passar bem em prova, eu posso ajudar.